Opa, e aí, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo de treinamento físico. Aqui a gente vai abordar algumas situações importantes para a prescrição do treinamento, né? Para a identificação, para a prescrição do treinamento, para o entendimento, como a gente entende os princípios do treinamento físico, como a gente analisa o aluno enquanto ele chega na academia. Enfim, todo o processo na construção e na elaboração do programa de treino para que a gente possa ajustar os princípios de intensidade, de volume, de descanso, enfim, todos esses aspectos que são importantes da gente atentar para que o aluno venha ter um resultado bacana, que o condicionamento dele seja legal, seja seguro, sem risco de lesão. E a gente tem um processo lógico, né, da construção do programa de treinamento, identificando o início, o meio, o fim, o que a gente tem que organizar no tempo e no espaço. Enfim, são aspectos do método, dos princípios do treinamento físico. Então, vamos conversar um pouquinho lá, vamos botar o conteúdo aqui, botar a minha fotinha lá em cima, aqui, aumentar um pouquinho, como a gente sempre faz. Vamos lá, então. Então, né, o método do treinamento físico, o treinamento físico. Então, quais são os princípios do treinamento físico? Os principais princípios do treinamento físico são 5. O da individualidade biológica. Esse princípio é muito bacana, a ponto que a gente, como a gente conversou lá no começo, em módulos anteriores, a gente tem que identificar para quem a gente está montando o programa de treinamento. Como eu disse antes, né, às vezes a gente, na ânsia de aplicar alguns sistemas, alguns métodos de treinamento, a gente não leva em consideração esse importantíssimo princípio, que é da individualidade biológica. Identificar para quem, qual é o estado de treinamento, como é constituído o corpo desse indivíduo, se ele tem algum problema, se ele não tem, qual é a idade, qual é o propósito, enfim. Como eu disse antes, né, a gente não pode pegar, por exemplo, o treino do Sardinha, que é um cara gigante, que é um cara forte, um histórico gigantesco na área do treinamento de força, e aplicar para o aluno de 15 anos que chegou na academia magrinho, lá nunca teve contato com atividade física, com exercício físico nenhum, eu queria aplicar esse sistema. Então, o princípio da individualidade biológica ele é muito importante. Tem o princípio da adaptação. Não menos importante esse princípio da adaptação é a capacidade, de uma forma bem básica para o entendimento, a capacidade que o aluno tem de assimilar o movimento, de começar a coordenar o movimento, de executar o movimento, para que a gente possa, aumentando, indo lá para o princípio da sobrecarga, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento da adaptação bem claro, para que a gente não se perca, né? Não queira extrapolar etapas e fazer o aluno pular uma etapa sem ele ter assimilado a anterior. Não deixar ele ir para a seguinte, sem que ele esteja dominado a anterior, tanto no sentido de aquisição de força, de resistência, enfim, seja o objetivo que ele está trabalhando, como a assimilação do movimento, o aprendizado motor. Então, tem o princípio da sobrecarga também, que é devagarinho, progredir de forma gradual a sobrecarga e não colocar uma carga muito forte ao aluno, né? Então, tem dentro desse princípio também lá a questão da intensidade, né? Que diz que intensidade fraca não causa nem excitação na fibra, intensidade média só causa excitação, mas não causa alteração que provoque o condicionamento. Intensidade forte provoca, excita a fibra e gera adaptação. E o muito forte gera dano. Então, o princípio da sobrecarga ele tem que ser bem assimilado, também bem entendido, em que aspecto o aluno está, se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado, se ele está há muito tempo sem treinar, se ele está retomando um processo de treinamento, se ele está iniciando um processo de treinamento. Então, o princípio da sobrecarga, um se encaixa no outro para que a gente possa dar eficácia e segurança.
O princípio da continuidade, não menos importante, é o aluno começar o processo de treinamento e não interromper esse processo. Ou seja, iniciou, por exemplo, o aluno vai vir 4 vezes por semana, tá? Ele tem que vir as 4 vezes por semana, todas as semanas, não faltar. Então, o princípio da continuidade ele é muito importante para a gente ter essas evoluções, para o aluno se adaptar, entender, aumentar a carga devagarinho e possa progredir de forma gradual e segura no treinamento. Tem a interdependência do volume e intensidade também, ou seja, a força e o espaço de tempo, né? Alguns autores citam também o princípio da reversibilidade, colocam a interdependência volume e intensidade dentro do princípio da sobrecarga. A reversibilidade é a questão assim, por exemplo, o aluno está treinando ali, tem um processo de treinamento contínuo e de repente ele para. O tempo que a gente precisa para que a gente se condicione fisicamente, para que a gente adquira força, velocidade, ritmo, coordenação, o processo das qualidades físicas que a gente está treinando, ele é muito mais longo que o princípio da perda. Ou seja, um processo de treinamento longo, dizem alguns estudos que 2 anos ininterruptos, por exemplo, de treinamento, ele é totalmente perdido em 6 meses de inatividade. Às vezes o aluno chega à academia e tem na cabeça aquele objetivo que ele alcançou facilmente há tempos atrás, num processo que ele estava respeitando direitinho ali da adaptação, da sobrecarga, da continuidade, e ele busca o mesmo objetivo que naquela época, enquanto ele estava treinado, ter de novo no recomeço do treino. Então, esse princípio é importante ser explicado, ser entendido para o aluno, para que ele não venha ter prejuízo no seu organismo e se machuque, né? Então, a outra questão ali, como podemos caracterizar os alunos quanto ao condicionamento físico? A gente tem uma forma bem básica de entender o aluno para que a gente possa aplicar esses princípios do treinamento físico, da individualidade biológica, da adaptação, da sobrecarga, da continuidade, da interdependência, volume e intensidade, né? E o da reversibilidade, que é a gente identifica o aluno conforme o estado de aptidão física, se ele é iniciante, se ele é intermediário e se ele é avançado. Se ele é iniciante, ele nunca teve um contato ali com a atividade física, vamos dar o exemplo da musculação, por exemplo, ele nunca teve contato, ele não tem, ele não sabe os gestos motores, ele ou seja, ele precisa aprender todo o princípio e precisa ter uma intensidade de treinamento leve, para que nesse aspecto, nesse período, assim, esse aluno, o aluno iniciante, ele aprenda a movimentação, aprenda a executar os exercícios, para depois indo gradualmente evoluindo. Assim, com o intermediário, que a gente já tem um aspecto ele já tem um histórico que nos permite levar mais à frente, ser menos cauteloso nessas questões de adaptação, e o avançado. Este aqui, o intermediário e o avançado, e eles caem, a gente tem que ter bastante atenção lá no princípio da reversibilidade, quando às vezes eles ficam algum tempo sem treinar e eles retomam o processo na academia. Então, eles têm na memória ali o processo, como eu disse antes, de fase de treinamento. E geralmente querem retomar, querem afobar e querem queimar etapas e querem voltar com um treinamento quase tão pesado quanto estava fazendo antes. Então, isso é um erro muito comum que a gente tem que ter muita atenção também para que o aluno não venha a se machucar e deixe de executar o processo de treinamento justamente por não respeitar esse princípio. Então, vamos para outra questão ali. Qual a diferença na realização de exercícios de flexibilidade e alongamento e para que propósito cada um é praticado? Aqui tem uma questão muito importante no processo de treino, porque o que acontece? Quando a gente alonga o músculo, a gente está praticando a gente tem uma intenção diferente de alongar para flexibilidade, alongar para preparo e alongar para relaxamento. Ou seja, essa linha é muito tênue, por quê? Porque ela é, principalmente no ambiente da academia, ambiente de treinamento, que a gente está com o aluno, ele é empírico, ele é subjetivo.
A gente não sabe se ele está forçando a ponto de ter um dano ou se ele está forçando simplesmente ali para alongar a fibra e recuperação. Então, ali a gente vai ver aqui, ó. Usamos o alongamento no processo final de treinamento com o intuito de recuperação muscular, relaxamento, onde não se procura causar dano na fibra muscular de maneira que o exercício de alongamento não cause desconforto durante sua execução. Então, uma forma da gente entender quando o aluno está alongando e quando o aluno está passando do ponto que seja a questão da flexibilidade, é simplesmente essa questão da dor ou do desconforto. No alongamento, a gente diz para o aluno que o alongamento não pode causar desconforto. Foi lá, depois do processo de treino, sentiu alongar, para. Agora, quando a gente preconiza ali a flexibilidade para o aluno, tem que passar do limite do conforto e dar uma seguradinha, porque aquilo vai ter rupturas de fibra em série, né, de sarcomere em série, e vai aumentar, através da recuperação, o tamanho daquela fibra muscular. Vamos ali, então. Já quando exercitamos a musculatura a fim de aumentar o comprimento do músculo, realizamos exercícios de flexibilidade, onde forçamos a musculatura a tal ponto que a mesma sofre uma forte força de tração, causando um dano muscular e, consequentemente, um processo de recuperação e adaptação em que o comprimento da fibra aumenta. Então, por que a gente preconiza o alongamento somente no final do treino? Não é errado alongar antes e é certo alongar só depois. É que essa linha, esse entendimento de onde é o ponto, como eu disse antes, ele é muito empírico, então o aluno não tem. Então, por vezes, no processo da parte inicial lá, que a gente já viu do programa de treinamento, o aluno força o alongamento e ele se prejudica para a execução da parte principal, seja por dano muscular, seja por falta de capacidade de coordenação muscular, que isso é um processo fisiológico que a gente vai ver na frente. Então, a gente deixa o alongamento para o final por questão de segurança. Ali na questão 4, quais são as 3 principais etapas na realização de um programa de treino e o que fizemos em cada uma delas? Aqui a gente vai de novo ali e está linkado lá com a questão da flexibilidade e do alongamento. Então tá, para realizarmos um treino, precisamos dividi-lo fundamentalmente em 3 principais etapas, quais sejam. A gente tem a parte inicial. Na parte inicial, fazemos um processo de aquecimento corporal utilizando, por exemplo, a esteira, a bike, o elíptico, movimentos pliométricos leves, movimentos articulares, em alguns casos um leve alongamento. Como eu disse antes, um leve alongamento para que a gente não cause dano na fibra e nos prejudique para a parte principal, que é a próxima. Na parte inicial, qualquer movimentação tem intensidade no máximo média, ou seja, porque ela serve para aquecer. Ela não serve para condicionar. O condicionamento está na fase seguinte. Então, ela serve para preparar o organismo para a fase seguinte, a principal, aumentando a temperatura corporal, lubrificando as articulações, aumentando a frequência cardíaca. Um bom alongamento, uma boa parte inicial, além de preparar bem para a parte principal do programa de treinamento, ela evita lesão. Evita lesão e nos deixa seguro para executar de forma segura e eficaz a parte principal. Então, ali, ó, na parte principal, executamos os exercícios específicos. Aqui temos a parte específica do treinamento, né? Que estamos executando. Na parte principal, executamos os exercícios específicos para atingirmos o resultado ou a melhora da capacidade física almejada. Um exemplo é na musculação. Depois da parte inicial, com um bom aquecimento, na parte principal executamos os levantamentos de pesos específicos. Ou seja, esta parte aqui, a intensidade ela já não é mais no máximo média, né? Ela não é leve nem média. A parte principal, a gente tem, principalmente para alunos intermediários e alunos avançados, a gente tem uma intensidade forte, que nos proporcione excitação da fibra, quebra e nos provoque adaptação, nos possibilite adaptação muscular através de todo o processo de regeneração e etc. Então, esta parte, ela sempre é forte. Na parte final,
Aqui, a parte final chamamos também de volta calma, onde vamos voltar, onde devagar finalizamos a atividade, diminuindo a intensidade do exercício ou fazendo o processo de alongamento. Aqui, devagarinho, a gente volta calma, faz um processo de alongamento muscular ali e finaliza o treino. Aqui. Quando e como o alongamento pode entrar em um programa de treino e como executá-lo? Então, essa questão ela vai se reforçando ao longo do tempo aqui, né? Ali, usamos fundamentalmente o alongamento na parte final do processo de treinamento, como mecanismo de volta calma e relaxamento do músculo. Para alongarmos as musculaturas trabalhadas em uma sessão de exercícios, devemos ter a ciência que não devemos ultrapassar o limite fisiológico do comprimento muscular, ou seja, devemos alongá-los sem um sentimento de desconforto responsável pela ruptura em série, processo usado para atingirmos a flexibilidade, por exemplo. Então, aqui, ó, mais uma questão que nos reforça o entendimento de alongar e flexibilizar. Geralmente a gente usa a questão da flexibilização lá na identificação, como a gente já viu, da avaliação postural. Musculaturas que estão mais encurtadas, a gente daí sim, no final de um treino, a gente trabalha a flexibilização para aumentar o tamanho dessa musculatura e que nos permita ter um processo de recondicionamento da postura ideal, né? Então a gente trabalha, mas para isso a gente atenta a alguns aspectos também, né? A gente não pode flexibilizar no mesmo dia uma musculatura que a gente trabalhou força, por exemplo, porque daí o dano vai ser dobrado, o dano vai ser do próprio exercício de força, rompendo fibras em paralelo, e depois a gente vai machucar mais ainda o músculo, rompendo fibras em série. Então a gente usa, entre alunos intermediários ali, iniciantes, o processo de flexibilizar as musculaturas em que eu não trabalho no mesmo dia. Isso é só uma questão de segurança e não trazer tanto dano no mesmo dia para a musculatura do aluno, né? Então, vamos lá. Quais são as qualidades ou valências físicas que você conhece? Valência e capacidade física são todos sinônimos, então, assim, ó, a gente tem as seguintes capacidades físicas: a força, a velocidade, o ritmo, a coordenação, a flexibilidade, a agilidade, a resistência e equilíbrio. Essas mesmas têm suas subdivisões que a gente vai comentar mais à frente. Então, para entender as valências físicas, as capacidades físicas, elas são essas aí. Gustavo, eu quero trabalhar coordenação, flexibilidade, ritmo, todas as modalidades, se a gente direcionar o programa de treino, a gente consegue trabalhar isso. Na musculação, a gente trabalha ritmo, trabalha, não tem problema nenhum. A gente consegue trabalhar ritmo, a gente consegue trabalhar coordenação, como eu expliquei antes, a gente consegue trabalhar flexibilidade, agilidade, tudo varia de acordo com os exercícios que a gente aplica. Mas todas as modalidades trabalham todas as qualidades físicas, de uma forma mais fácil em umas, menos fáceis em outras, e assim por diante. A gente associa muito a musculação como uma atividade que só trabalha força e só trabalha resistência, RML, que é a resistência muscular localizada. Então, a gente tem, as pessoas têm na ideia, na cabeça, no formato de construção sobre a interpretação da musculação, que musculação é só força ou só RML. Não. Tu pode botar um step, pode botar uma caixa, pode trabalhar potência, pode trabalhar equilíbrio, pode trabalhar agilidade em steps, pode trabalhar potência na própria máquina, pode trabalhar todas as qualidades físicas na musculação, no funcional, na dança menos, mas também pode, e assim por diante. Tudo depende da capacidade da elaboração do professor e o entendimento sobre esses aspectos. Quais são as 3 ideias centrais na construção de um programa de treinamento na visão da OX, né? Então, como a gente comentou já em outros módulos, toda essa ideia, esse princípio, essa base de ideia é a construção de um pensamento da OX voltada para um treinamento mais seguro, mais eficaz, mais produtivo, na nossa visão, na nossa interpretação. Então, esses módulos todos são ideias básicas que a gente tem sobre o entendimento do processo de treino. Claro que a gente, ao longo do tempo, dentro da academia, no processo de treino, situações que vão vindo, a gente vai aprofundando essas questões, né? Então, ali,
A OX baseia a estratégia de elaboração de um programa de treinamento baseado em 3 principais pilares. Esses pilares são conhecidos e construídos a partir da realização de uma anamnese e são os seguintes. Então, ali, o aspecto 1 ali, o que o aluno deseja alcançar. Nessa etapa, o professor conversa, nós conversamos com o aluno, né? E a gente vê o que trouxe ele até a academia, ou seja, o que ele espera executar e quais são os resultados que ele pretende com a atividade que ele procura. Isso é muito importante, entender quais são os anseios do aluno quando ele nos procura para fazer uma atividade física. O segundo aspecto da construção do processo de treinamento do aluno é que o aluno pode, ou seja, aqui verificamos também a parte da anamnese, todo o histórico do aluno em relação a possíveis limitações oriundas do estado de aptidão física, possíveis doenças pré-existentes, traumas, desvios posturais e etc. A questão 3, o princípio 3 ali, o que o aluno precisa. Na terceira etapa, nessa terceira parte, a gente analisa também todas as possíveis limitações da segunda parte e focamos também na questão da composição corporal, análise postural, déficit bilateral e a especificidade de exercícios relacionados ao conjunto das 3 partes. Ou seja, aqui a gente constrói, né? Constrói essa visão. A gente interpreta o aluno, conversa com ele, identifica, analisa e a partir disso a gente constrói o programa de treino. Então esses são os 3 princípios da montagem, da elaboração de um treino na OX. Tá ali, isso aqui fundamentalmente vai diretamente ao encontro do princípio da individualidade biológica, que é um dos princípios fundamentais e primeiro do processo de treinamento físico. Somente com uma anamnese bem feita, com uma avaliação antropométrica, uma avaliação postural, a gente consegue atentar de forma mais clara esse princípio, o princípio da individualidade biológica. Vamos ali, então. Tem uma questão também que muitos estudantes, muitos professores, a gente se bate na nossa área da educação física e os alunos também têm essa dúvida. Por quê? Tenho certeza que se vocês não tiveram ainda num ambiente de academia e tal, mas vocês já viram que eu quero emagrecer, eu vou fazer uma caminhada para emagrecer, eu vou correr para emagrecer, eu vou pedalar para emagrecer, eu vou fazer dentro da academia algumas modalidades, eu vou fazer jump para emagrecer, não, eu vou fazer zumba para emagrecer, eu vou fazer, ou seja, se tem uma ideia de que algumas modalidades, alguns exercícios, eles são mais eficazes para o emagrecimento. A gente tem uma ideia um pouquinho diferente. Claro, reforçando, a literatura aponta para alguns pontos e aponta para outros pontos. Nem todos são tão claros. Então, como é que a gente entende isso? Existem diversos estudos sobre exercícios que promovem um gasto calórico mais elevado do que outros durante sua prática. Os que falam que exercícios aeróbios são mais eficazes do que o de musculação são um exemplo. No entanto, existem outras correntes que definem a intensidade versus o tempo como fator mais importante em detrimento à especificidade do exercício. Ou seja, eu tenho 1 hora de exercício, eu estou praticando a corrida, por exemplo. Tá, eu tenho uma intensidade X dentro de um tempo. Eu estou fazendo musculação. Dentro de 1 hora eu levanto tal quantidade de carga. Também tem uma intensidade versus o tempo. Então, não sei se ficou claro isso. O que tu produz de energia dentro de uma quantidade específica de tempo. Tá, ali, no entanto, existem outras correntes que definem a intensidade versus tempo como um fator mais importante em detrimento da especificidade do exercício. Deste modo, entendemos que não existe um exercício que seja claramente mais eficaz do que o outro na questão do emagrecimento. O que realmente importa é a capacidade física que queremos desenvolver no aluno, sejam elas força, resistência, flexibilidade e assim por diante. O conjunto bem elaborado de programa, junto com uma orientação nutricional específica, pode fazer com que a gente estabeleça gastos calóricos satisfatórios. Então,
Essa ideia ela é bem constituída para a gente, às vezes, desmistificar que o aluno só pode emagrecer na esteira, ou que o aluno só pode emagrecer no elíptico, ou que o aluno só pode emagrecer na bike, e assim por diante. O aluno pode emagrecer num conjunto de todos esses exercícios feitos de uma forma intensa. Ou seja, se ele ficar só na esteira, legal, ele vai emagrecer, ele vai ter uma capacidade cardiorrespiratória legal, vai trabalhar essa questão, mas ele não vai trabalhar algumas questões legais que são força, velocidade, até velocidade pode, mas ele pode trabalhar, pode hipertrofiar, pode trabalhar força, pode trabalhar resistência, pode trabalhar mais capacidades, mais qualidades físicas, e o conjunto desse trabalho pode gerar um gasto calórico satisfatório que faça ele emagrecer também. Então, a gente sempre atenta que a gente não treina emagrecimento. A gente não treina emagrecimento. O que a gente treina é justamente as capacidades físicas, sendo repetitivo, força, velocidade, ritmo, coordenação e assim por diante. Nós treinamos capacidades físicas, nós aumentamos as nossas qualidades físicas, otimizamos elas e não treinamos emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência do treinamento dessas capacidades. Então, espero que tenha ficado clara essa questão. O que é melhor, fazer exercícios aeróbios antes ou após o treino de musculação? No que implica esta ordem? Essa é uma questão também bem discutida entre nós profissionais, entre os alunos. O que é melhor? É uma dúvida muito frequente dos alunos. O que eu faço antes? Eu faço a esteira antes, faço a corrida antes e faço a corrida depois. Então, como a gente entende que fundamentalmente o nosso papel é trabalhar, condicionar, o professor de educação física trabalha o condicionamento físico, a melhora das capacidades físicas. Então, com esse entendimento, a gente entende que o que vai definir a ordem de execução do exercício aeróbio é o objetivo do aluno. Ou seja, se ele tem objetivo de hipertrofia, indicamos que faça os aeróbios após o treino, deste modo, utilizando o máximo de energia possível na parte específica de exercícios do seu objetivo. Ou seja, se eu quero ficar forte, eu faço um bom aquecimento ali e tal, e trabalho a parte específica do meu objetivo central com toda a energia, com todo o gás que eu tenho. E deixo a parte secundária para quando essa energia já estiver menor. O contrário também é válido. Se a questão cardiorrespiratória e endurance for objetivo, colocamos os aeróbios antes dos exercícios de musculação. Então, entendem que o processo de emagrecimento, ele é o conjunto de um todo, ele é a consequência de um todo, e não se faz esteira para emagrecer, se faz esteira para ganhar, aumentar a capacidade cardiorrespiratória, endurance e tal. Então, esse processo ele tem que ser bem entendido para até que a gente possa explicar para o aluno, por exemplo, ele precisa fazer um reforço lá para joelho, um reforço para coluna, um reforço articular, melhorar a postura. Se concentra em exercício de musculação também. Tu vê um aluno, por exemplo, que tem um déficit postural muito grande, tem uma postura errada, tem uma fraqueza muscular muito grande, tu vai colocar ele num processo de ficar 1 hora na esteira, meia hora na esteira, meia hora pedalando, 1 hora pedalando. Não, a gente tem que olhar para um todo e, a partir desse todo, fazer um conjunto que mais se aproxime do bem-estar e do objetivo que a gente estabelece lá naquelas 3 partes, na anamnese, na antropometria e na postural. Vamos lá para a última questão, então, que eu acredito que será a última, sim. Tá. Então, outra dúvida, outra questão bem discutida com os alunos, com professores e tal, e quando a gente não tem esse entendimento, a gente deixa o aluno em dúvida, a gente não sabe o que explicar para ele, não sabe o que dizer para ele, e a insegurança, por vezes, no processo de ensinar, porque nós não somos treinadores. Hoje em dia está muito em voga, está muito na moda, está muito na moda, muito na moda. Na verdade, algumas pessoas, alguns profissionais,
eles só são treinadores. O que é o treinador? O treinador é o que treina, é o que deixa, é o que só leva em consideração o indivíduo no aspecto orgânico, estrutural. O treinador é o que treina. Então, a gente na OX, eu, professor Gustavo, eu tenho a ideia de que eu sou professor. Eu não sou treinador, eu sou professor. Enquanto professor, o meu objetivo é ensinar, é levar o aluno ao entendimento. Primeiro, a gente trabalha a cabeça. Trabalha a cabeça para a gente ter hábitos de vida saudável. Não trabalha a cabeça só para ficar forte, para ficar magro, para ficar isso ou aquilo. Então, como professor, a gente tem que entender alguns aspectos e explicar esses aspectos, ensinar aos alunos para que eles possam entender o processo e, assim, eles tenham a intimidade do propósito maior da nossa profissão, que é promover saúde através do condicionamento físico. Essa ideia tem que ficar bem clara, que isso é um dos princípios norteadores do trabalho da OX Academia. Então, vamos lá para a questão 10. Como vimos no processo de antropometria, a composição corporal tem dois elementos fundamentais, quais sejam massa magra e massa gorda. Dentro da massa magra, temos a massa muscular, no qual o volume muitas vezes é alterado durante o processo de treinamento. Como a massa muscular é muito mais densa que a massa de gordura, portanto, ocupando um espaço menor e pesando mais proporcionalmente, peso específico maior, como a gente viu lá, os indivíduos ectomórficos, mesomórficos, endomórficos, o aluno pode emagrecer, diminuir seu percentual de gordura, mas não alterando o peso total na balança. Este fato deve-se ao aumento de massa muscular, fazendo com que uma possível e significativa perda de gordura não apareça na hora do aluno se pesar. Então, aqui, para fechar essa questão 10, o entendimento lá dos princípios de treinamento físico, que envolve também a composição corporal e tal, a gente tem que estar muito atento também, muito seguro para fazer o papel de professor e ensinar e explicar ao aluno todos os processos que a gente utiliza, que a balança nada mais é do que um instrumento, ela é um instrumento da avaliação de composição corporal, da avaliação antropométrica. Mas ela sozinha, ela não nos diz muita coisa. Por quê? Como fala a questão ali, o aluno pode chegar na academia e dizer, pai, eu quero perder peso. Tá, tudo bem, pode perder peso, daí de repente a gente direciona, por isso a especificidade do treinamento. A gente não trabalha tanto a questão da hipertrofia, do aumento da massa muscular, a gente trabalha mais a questão da resistência, a RML, a resistência muscular localizada, o conjunto de exercícios que leve a um gasto calórico e o aluno emagreça. Mas, às vezes, o aluno tem uma biologia que proporciona a ele ali uma hipertrofia de uma forma mais fácil, até alimentação e tal. Então, esse aspecto ele é importante ser entendido, que muitas vezes o aluno ganha um pouquinho de massa muscular e, ao mesmo tempo, ele está perdendo gordura, está perdendo quantidade de gordura e, consequentemente, o percentual de gordura também diminui, Um jeito muito fácil, é empírico, mas ele é prático, ele é fácil para o entendimento do aluno. Quando o aluno sobe a balança e ele vê que ele perdeu quase nada ou nada de peso, para tranquilizar ele e até dar um estímulo para que ele continue o processo de treinamento, a gente pode usar um subterfúgio muito simples, muito fácil, que é as roupas que ele usa. Quando ele sobe a balança e vê que o peso corporal não diminuiu, a gente pode fazer a seguinte pergunta para ele. Tá, fulano, Joãozinho, a gente está vendo que o peso não diminuiu, mas me diz uma coisa, como tá para vestir as tuas camisetas, as tuas calças jeans, as tuas bermudas, enfim... Tá mais fácil de vestir as tuas roupas? Ah, sim, professor. Bata tranquilo, agora tem que até usar cinto. É um jeito muito fácil, didático, prático e no momento certeiro para dizer para ele, para ensinar para ele
que ele não perdeu peso, mas que ele emagreceu, que ele perdeu gordura. Então, com essas 10 questões, com esse entendimento aí, eu espero que tenha ficado claro o módulo 3, que é o módulo 4, na verdade, né? Que é o processo do treinamento físico. Valeu, nos encontramos numa próxima aula aí.